turminha, tudo bem com vocês? Preparem o material, porque já está na hora da nossa aula. Hoje nós estaremos realizando as atividades de matemática na apostila do terceiro bimestre. Vamos lá? Hoje os ajudantes do dia são o Igor, a Isabela e o Jorge. Página 62 e 63. Outros números. Nesse capítulo, você vai conhecer alguns números e utilizá-los para resolver situações problema. Vamos ver aqui o que as crianças estão conversando? Oba, mudei de fase. Consegui fazer 70. Também vou passar de fase. Já estou com 65 pontos. Você conhece jogos em que se muda de fase? O que é preciso para passar de fase, turminha? O que é preciso? Turminha, agora a página 64. Conversa vem. Se os meninos estão participando do mesmo jogo, quantos pontos faltam para o segundo menino mudar de fase? Aí a gente tem que olhar lá na abertura do capítulo. Tudo bem? E aí vocês vão registrar aqui depois a quantidade de pontos que falta para ele mudar de fase. Lembrando que para mudar de fase precisa atingir 70 pontos. E o segundo menino ele está com 65. Então, quantos pontos faltam para ele mudar de fase? Conhecendo outros números. Como podemos ler e escrever números maiores que 60? Recorte os quadros da página 19 e 20 do material de apoio, que fica lá no finalzinho da apostila, e observe como fazemos para escrever com palavras e com algarismos os números de 1 até 80. Turminha, depois que vocês recortarem esses quadros, é importante que eles fiquem em um local que vocês possam visualizar sempre, porque a gente vai utilizar bastante esses quadros para vocês completarem atividades da apostila, atividades do caderno que eu vou estar enviando. Então, se vocês puderem deixar esses quadros colados em algum lugar ou perto de vocês, vai facilitar bastante. Tudo bem? Depois que vocês recortarem, a gente vai para o mão na massa. Exercício 1. Observe os números de 1 a 80 dos quadros que você recortou e responda as questões a seguir. A. Quantas unidades preciso somar ao primeiro número para chegar ao segundo número? Então, quantas unidades eu preciso utilizar do 1 até o 2? Quantas unidades eu preciso? Quem falou? Uma unidade, acertou. Então, para ir do 1 para o 2, eu preciso de uma unidade. B. Qual é o maior número que aparece nos quadros? Vocês vão olhar e vão registrar a resposta de vocês. C. Qual é o menor número que aparece nos quadros? Podem também colocar lá no espacinho. D. Localize no quadro o número que corresponde à sua idade e faça um X sobre ele. Então, vocês vão procurar o número que corresponde à idade de vocês e vão fazer um X. E. Localize o número que corresponde à idade que você terá daqui a 5 anos e circule-o. Então, vocês vão contar e vão localizar um número que corresponde à idade que vocês terão daqui a 5 anos. Tudo bem? Agora, página 65, agrupando. Já estudamos a contagem de números, usando o agrupamento de 10 em 10, de 5 em 5 e de 2 em 2. Vamos fazer esses agrupamentos com o número de 1 até 80? Mão na massa. Descubra o segredo da sequência e complete com os números que faltam.
Turminha, observem bem aqui a sequência e vocês temos aqui duas, A e B. E vocês vão precisar completar até chegar a 80, tá bom? Lembrando, não se esqueçam que a gente pode ter sequência de 10 em 10, de 5 em 5 ou de 2 em 2. Então, observem com bastante atenção, tá bom? Depois aqui nós vamos ter uma atividade, que é o aprender brincando. Essa atividade é muito importante, vocês precisam ter um máximo de atenção. Vocês vão precisar de um dado, 160 palitos de sorvete e 16 elásticos. Turminha, aqui nessa atividade, nós vamos mudar um pouquinho. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu mandei para vocês um pacote de palito de sorvete. Porém, no pacote só vem 100 palitos, então nós iremos fazer com 100 palitos mesmo. Então, para esses 100 palitos, nós precisamos de 10 elásticos. Tudo bem? Pro, não tem elástico aqui na minha casa. Posso usar uma outra coisa para amarrar? Pode, não tem problema, o que vocês tiverem aí. Como jogar? Para jogar esse jogo, vocês vão formar uma dupla com um colega, com algum familiar, quem esteja aí próximo a vocês. Cada jogador lança o dado e pega da mesa a quantidade de palitos correspondente ao número sorteado. Os palitos devem ser separados em grupos de 10. Tá bom? Então, vocês vão pegar os palitos, vocês vão separar, vocês vão fazer grupinho de 10 em 10. Juntou 10 palitinhos, vocês vão amarrar. Aí, vocês vão fazer depois outro grupinho. Tá bom? Então, os palitos devem ser separados em grupos de 10. Vocês vão amarrar com o elástico, formando um amarradinho. Tá bom? E esse jogo ganha quem completar primeiro 8 amarradinhos. Quem conseguir completar 8 amarradinhos, ganha. Tá bom? Então, observem com bastante atenção. Vocês vão deixar lá os palitinhos, né, espalhados. E aí, vocês vão jogar o dado. Pro, eu não tenho dado, eu posso pedir aqui pra mamãe imprimir ou a gente fazer um dado? Pode, turminha, tá bom? Então, como é que vai ser esse jogo? Ó, os palitos estão todos espalhados aqui em cima da mesa e os elásticos. Eu tirei 5 no dado, então eu vou pegar 5 palitinhos. Com 5 palitinhos, eu ainda não consigo fazer um amarradinho. Eu só consigo quando eu completar 10. Então, vocês vão esperar completar 10 e vão fazer um amarradinho. Pro, mas eu tirei aqui um número a mais no dado e completou 11 palitinhos. Cada amarradinho só pode ter 10. Então, você vai guardar aquele palitinho que sobrou para uma próxima rodada. Quem conseguir completar 8 amarradinhos, ganha. Tudo bem? Turminha, eu quero todo mundo realizando essa atividade e eu vou pedir para vocês tirarem uma foto e mandar para a Pro, tá bom? Quando vocês estiverem fazendo esse jogo. Tudo bem? Observem com bastante atenção. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só me perguntar, tá bom? Agora, turminha, página 66. Nicole e Miguel estão jogando uma partida de D completa 80, que é aquele mesmo joguinho da página anterior. Represente com os números quantos palitos cada jogador tem. Lembrando, crianças, que cada amarradinho corresponde a 10 palitinhos, tá bom? Então, vamos contar aqui. A Pro vai ajudar, eu vou ajudar vocês aqui no A e no B vocês vão fazer sozinhos. Então, aqui, ó, temos 10, aqui 10, aqui 10, aqui 10, aqui 10 e aqui 10. E temos aqui, ó, 4 palitinhos separados. Por que nós temos separados? Porque ela não conseguiu, né, a Nicole, fazer aqui um amarradinho. Que para fazer um amarradinho a gente precisa de 10. Então, vamos lá. Ó, vamos contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Agora que eu tenho aqui esses 4, eu não posso contar de 10 porque não tem 10, né? Então, 60. 61, 62, 63, 64. Então, turminha, a Nicole, ela tem 64 palitos. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o número 64. Tudo bem? Ó. Agora, aqui no B, que é o Miguel, vocês vão contar sozinhos. Tudo bem, turminha?
Depois, no exercício 2, Carlos e Joana estão jogando completo 80. Registre a quantidade de palitos em cada rodada. Então, aqui, ó, o Carlos, ele tinha 4 palitos. Quanto que ele pegou aqui no dado? Vamos contar os pontinhos? 1, 2, 3. Então, ó, ele pegou aqui no dado 3 e ficou com, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele tinha 4, ele pegou 3 e ficou com 7. Aqui da Joana, vocês vão contar e vão colocar aqui a resposta. Tudo bem? Carlos e Joana estão terminando o jogo completo 80. Observe a quantidade de palitos de cada um. O Carlos tem 75 e a Joana tem 70. Quem está com mais palitos até o momento? O Carlos ou a Joana? Vocês vão escrever aqui o nome. Quantos palitos faltam para cada um deles obter os 80 palitos? Aqui vocês vão colocar quanto falta para o Carlos e aqui quanto falta para a Joana. Depois, C. Em apenas uma jogada, é possível que algum jogador ganhe a partida? Sim ou não? Se sim, qual deles? E vocês vão colocar aqui. Tá bom? Depois, turminha, nós vamos para a página 67. Aqui nós precisamos completar os números com o antecessor, que é o número que vem antes, e o sucessor, que é o número que vem depois. Então, aqui vocês podem usar a tabelinha de vocês, tá bom? Para completar. Porém, a nossa tabelinha ela vai até 80 e a gente tem aqui o número até 89. Vocês podem pedir ajuda para os familiares de vocês, tá bom? Lembrando que, de qualquer forma, vocês conseguem ir realizando a atividade. Tudo bem? Só ter bastante atenção que vocês conseguem. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem pedir ajuda para algum familiar. Tá bom? Lembrando que só de olhar aqui também na tabelinha, quando chegar aqui no 80, a gente também consegue completar, ó. Por exemplo, aqui no 80. Que número que vem antes do 80? Tenho aqui, ó. Que número que vem depois? E vou fazer o seguinte aqui no 81, ó. Por exemplo, deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem entender bem. Ó, que nem aqui, eu tô aqui no 81, eu preciso descobrir que número vem antes dele. Olha aqui em cima, que número está vindo antes? Aí eu vou colocar aqui. Depois, ó, que número que tá aqui embaixo? Eu vou colocar aqui. Tudo bem? Agora, turminha, vamos para nossas fichas de atividades. Hoje nós iremos realizar a 39, 40 e 41 e 42, tá bom? Então, aqui na ficha 39, a primeira coisa que a gente vai fazer, colocar nome e data. Depois, vocês vão observar abaixo, a parte de um cartaz com números de 1 a 80. A brincadeira é com cálculo mental. Por isso, antes de completar todos os números, responda. Aqui na tabelinha está faltando alguns números, mas antes da gente completar, nós vamos responder. Que número deve ser colocado no lugar do macaco? Depois vocês vão responder como você obteve a resposta anterior. Então, vocês vão escrever como vocês descobriram a resposta, tá bom? C. Que número deve ser colocado no lugar do sapo? Vocês vão escrever aqui na linha. Depois D. Escreva com lápis vermelho os números 76 e 80 no espaço correto da tabela. Depois, vocês vão completar a tabela com todos os números que faltam. Tudo bem? Vocês vão fazer, então, lá no lugar dos bichinhos, vocês vão fazer os números. Agora, turminha, aqui no exercício 2, nos espaços abaixo, vocês vão completar as sequências saltando de 1 em 1. Aqui embaixo, vocês vão completar, ó, a sequência, tudo bem? Até o final. Lembrando que vocês já podem olhar aqui e ir completando.
Depois, no exercício 3, no espaço abaixo, vocês vão completar a sequência saltando de 2 em 2. Então, aqui já vai ficar um pouquinho mais difícil. Ó, do 0 eu saltei pro 2, do 2 eu saltei pro 4. Lembrando que a sequência é de 2 em 2. Então, vamos lá, vamos contar. Observem bem, eu tô no 4. Eu preciso pular 2 casinhas, ó. Então, do 5 eu vou pro 6. Então, o próximo número que eu tenho que colocar aqui é o 6. Deixa só pra eu corrigir aqui que eu não fiz certinho. Né, ó, então, do 4 eu pulando 2 casinhas, eu paro lá no 6. Depois do 6, eu pulando 2 casinhas, eu paro lá no 8. E assim vocês vão realizando a atividade. Aqui em cima também vocês podem ir fazendo a setinha, se vocês quiserem, tá bom? Agora, aqui no exercício 4, vocês vão saltar para trás, de 1 em 1, e vão escrever os números em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, ó, do 17, vou para o 16, e assim por diante. E aqui vocês vão completando aqui embaixo também a sequência. Agora, turminha, vocês vão soltar para trás de 2 em 2 e vão escrever também em ordem decrescente. Então, aqui do 16, eu vou pular de 2 em 2 e vou parar lá no 14. Entendeu? Do 14, eu vou pular 2 casinhas e vou parar lá no 12. E aí, vocês vão completar aqui também. Agora, turminha, ficha 41. Nós vamos colocar nome e data e vamos lá. Joana e Carlos estavam brincando com fichas numéricas. Eles pegaram somente essas 2 fichas, ó, 6 e o 7. Quando Carlos e Joana formaram números diferentes, que números são esses? A Joana, ela conseguiu formar, turminha, eu vou ajudar vocês, tá bom? 67. E o Carlos, se os números são diferentes, ele conseguiu formar 76. Carlos formou o maior número. Que número ele formou? Vocês vão colocar aqui. C. Joana formou o menor número. Que número ela formou? Vocês vão colocar aqui também a resposta de vocês. E o que há de diferente e o que há de igual entre os números formados por Carlos e Joana? Alguém sabe dizer para a Pro? O que há de diferente? Eu vou dar uma ajudinha para vocês, tá bom? O que há de diferente é a posição, né, dos números. A posição dos números é diferente. E de igual é que os algarismos, eles são os mesmos. Mas, como a posição muda, aí eles ficam diferentes. Tudo bem? Então, vocês podem escrever que os algarismos são os mesmos, mas a posição deles é diferente. Agora, turminha, exercício 2. Agora quem vai brincar com as fichas é você. Observe as fichas abaixo. Nós temos aqui, ó, 5 números. Forme um número de dois algarismos maior que 60 e menor que 70. Então tem que ser maior que 60 e tem que ser menor que 70. Não pode passar de 70. Tudo bem? No B, vocês vão formar um número de dois algarismos menor que 80 e maior que 70. É possível formar um número menor que 20, turminha? Com esses números? Observem bem. D. Você ainda não estudou números maiores que 80, mas já deve imaginar como formá-los. Forme um número maior que 80. Tudo bem? Turminha, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Hoje a nossa aula ela foi bem longa, mas eu espero que vocês tenham gostado bastante. Até a próxima aula, turminha. Super beijo da Pro.